Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. De meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali. Pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só o esplendor. Céu, onde vive o Sancho, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus.
O Evangelho do céu. Este é o Evangelho que nós anunciamos. O Evangelho eterno, não um Evangelho temporal. Mas é um Evangelho eterno, que não tem início e não tem fim. Eternidade não tem início e nem fim. O Evangelho eterno, o Evangelho que te dá a visão do céu, ele é aquele que se renova a cada dia, se renova a cada manhã. O Evangelho eterno é aquele que produz para nós, como nos disse o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Ele produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O Evangelho eterno, 1 ou 2 Coríntios 4, verso 17 e 18, é aquele que faz as nossas tribulações, por mais árduas, por mais difíceis que sejam, o Evangelho eterno é aquele que faz as nossas tribulações, que faz as nossas lutas, que faz as nossas pelejas, que faz os nossos fardos ficarem leves e momentâneos, passageiros. Quando se tem o Evangelho eterno, compreende-se que lutas, pelejas, batalhas, tribulações, isso tudo são coisas momentâneas e que, na verdade, Paulo disse, isto não há nem mesmo de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Evangelho eterno. É um evangelho que te mostra o que os olhos naturais não podem ver. Evangelho eterno. Quando você o tem dentro de você, ele te faz enxergar outra vida. Evangelho eterno. Quando você então nasce de novo, porque não poderemos jamais alcançar o Evangelho eterno, palavras eternas, experiência eterna. Jamais poderemos alcançar uma experiência eterna, Evangelho eterno, vida eterna, sem antes nascer de novo. Isso foi o que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse, necessário vos é nascer de novo. Ele disse, de maneira alguma você poderá ver o reino de Deus, ou seja, o Evangelho eterno, a vida eterna, as palavras eternas, aquela casa celeste e eterna, aquele corpo eterno, aquela felicidade, aquela alegria eterna, aquele consolo eterno. Em outras palavras, foi o que Jesus disse a Nicodemos. Você jamais poderá ver o reino, jamais poderá ver o Evangelho eterno, a vida eterna, a casa eterna, o paraíso eterno, a menos que você nasça de novo. Nasça, mas da água e do Espírito. Em outras palavras, Jesus disse isso para Nicodemos. Você não pode ter este Evangelho eterno, a menos que tu nasças de novo. Evangelho eterno. Aquilo que faz nossas tribulações serem leves, nossos problemas serem momentâneos. Evangelho eterno, aquele que nos mostra, na verdade, uma glória que simboliza, significa muito mais do que todos os gozos, todos os prazeres, todas as conquistas que o homem pode obter nesta vida. Porque, na verdade, tudo que o homem obtém nesta vida, suas conquistas, seu dinheiro, sua casa, seu carro, sua saúde, sua popularidade, ou seja, sua fama, tudo aquilo que você conquista aqui, tudo isso ficará por aqui mesmo. Você é uma frase irreal. Nada do que você conquista aqui terá como você levar para a sepultura. Não vai caber, não tem como,
você levar os seus bens, levar as suas fortunas. Não tem como você levar os seus admiradores, os seus apoiadores. Não tem como você levá-los junto com você. Agora, uma coisa é certa, quando se tem o Evangelho eterno, você então tem um tesouro incalculável. Você tem uma experiência que essa sim vai te valer, e ela vai te acompanhar. E às vezes ela talvez não venha te valer tanto nessa vida. Vale, porque ela alivia as suas tribulações, fazem sê-las menor do que às vezes elas realmente são. Ela alivia as suas dores, ela te renova e te incentiva e te capacita para nunca desistir. Porém, ela vai te valer muito mais quando você tiver que descer à sepultura. Você não vai estar em pânico, pavor. Você não vai ficar desesperado, agonizante, quando chegar aquele momento crucial da sua vida. O momento de descer o vale sombrio e escuro. O Evangelho eterno, ele te vale nesta hora. Muito embora ele seja totalmente o oposto do evangelho que hoje é pregado. Hoje não é pregado um evangelho eterno, mas apenas um evangelho materialista, um evangelho apenas de coisas visíveis. E em 2 Coríntios 4, verso de número 16, você vê a diferença dos dois evangelhos. Por isso Paulo disse assim: não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Homem exterior, vida exterior, evangelho exterior, ainda que ele se corrompa, disse Paulo, o interior. O interior é o invisível, o interior é aquele que quase ninguém observa, o interior é aquele que não chama tanto a atenção. Há um evangelho que não chama tanto a atenção, não enche tanto os olhos. O evangelho visível enche os olhos, mas há um evangelho interior. E Paulo disse, contudo, este interior é o que se renova de dia em dia. E Paulo disse, este sim faz o nosso fardo ficar leve, este sim alivia e faz momentânea as nossas tribulações. Este sim, evangelho interior, que foi enviado para o homem interior, o homem espiritual, o homem mais de dentro, aquele que Deus criou em Gênesis 1, verso 26, o homem espírito primeiro, que não podia lavrar o solo, que não podia cuidar do campo. Depois, sim, Deus formou o homem do pó da terra, mas primeiro Deus fez aquele homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito e Deus fez um homem espírito à sua imagem, para depois formá-lo do pó da terra, revestir o homem interior, o homem espiritual, dos seus 16 elementos. Primeiro Deus fez o homem espiritual, depois Deus fez o homem carnal, o homem 16 elementos, o homem que veio do pó da terra. E para este que veio do pó da terra, Deus disse, tu és pó e ao pó te tornarás. Foi uma promessa e ao mesmo tempo uma sentença. Esta casa terrestre, este corpo 16 elementos, Deus é quem disse isso. Ele vai se desfazer. Ele vai voltar ao pó. Esses 16 elementos, eles vão voltar à sua origem. Ele veio do solo, ele volta para o solo. E então, nesta hora em que estes 16 elementos, este tabernáculo, este corpo de carne for desfeito, você precisará ter cuidado daquele homem interior, enriquecido de princípios bíblicos, enriquecido de fé, alimentado na esperança das promessas, porque se você tiver alimentado apenas o homem exterior, aquele que satisfaz com o que vê, aquele que satisfaz com o evangelho apenas visível, mas Paulo nos ensina não atentarmos nas coisas que se veem, segundo aos Coríntios 4:18, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, disse o apóstolo São Paulo, e as que se não veem são eternas. Então, se você cuida apenas do exterior, homem exterior, você dá a ele evangelho exterior, evangelho humanístico. O evangelho que faz bem para o corpo, na verdade, porém, ele é somente desta dimensão. E Paulo disse, não atente somente para este evangelho, não atente somente para as coisas visíveis, ele disse, mas atente para as invisíveis.
para as que os seus olhos naturais não podem ver. Como Abraão atentou para o invisível e chamou à existência aquilo que não era. O pai Abraão foi assim. Não tinha Isaque e já estava olhando para Isaque. Tinha impossibilidade em seu corpo, mas mesmo assim ele jamais desistia. E aí então nós caminhamos dentro desta linha de raciocínio do Espírito, evangelho natural e evangelho eterno. Paulo disse, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, porque sabemos se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Sabemos que se esta casa terrestre, este corpo humano, Gênesis 3,19, que é pó e ao pó vai retornar, este é o fim de todos, com exceção daqueles que estarão vivos na segunda vinda do Senhor, porque serão transformados sem provar a dor da morte, como Elias foi arrebatado sem provar a dor da morte, e como Enoque foi trasladado também sem provar a dor da morte, com exceção daqueles que estarão vivos para o arrebatamento, o chamado rapto, tomada súbita da igreja, dos eleitos, dos predestinados, daqueles que estão se preparando para aquele evento. Com exceção destes, o fim de todos é este tabernáculo, esta casa terrestre, ela vai ser desfeita. Este homem exterior vai envelhecendo, vai ficando cansado e doente e vai cumprir Gênesis 3,19. Ele é pó e ele vai voltar ao pó. Ele vai voltar àqueles 16 elementos. Porém, todavia, meu precioso ouvinte, àqueles que nasceram de novo, não aqueles que filiaram-se a uma igreja, aqueles que nasceram de novo, se converteram, arrependeram dos seus pecados e então nasceu da água, sendo batizado em nome de Jesus Cristo nas águas, e então lavado, como disse Jesus, pelas águas da palavra, nascendo da água, e agora sendo, depois de batismo nas águas, depois de lavado pelas águas da palavra, agora ele nasce do Espírito, porque recebe o batismo do Espírito Santo. E a estes nascidos de novo, tal como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. A estes há uma segurança eterna, há um evangelho eterno, há um evangelho que nem mesmo a sepultura irá limitá-lo. Há um evangelho eterno, e Paulo, falando do evangelho eterno, tão esquecido, tão ultrapassado em nossas igrejas, tão esquecido neste século que vivemos, tão esquecido nesta era moderna. O apóstolo São Paulo diz, aqueles que nasceram de novo, sabemos que se a nossa casa terrestre, a casa dos nascidos de novo, a nossa casa terrestre, os cristãos, a nossa casa terrestre, a casa daqueles que nasceram de novo, se ela se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas eterna, ou seja, temos de Deus um outro corpo. Se esse 16 elemento voltar ao pó, ver a corrupção, se este corpo voltar ao pó, então os salvos eles têm morada. A Bíblia diz que Jesus foi lhes preparar um lugar, e um destes lugares que Jesus foi preparar é aquele tabernáculo celestial, é aquele corpo celestial. Jesus sim preparou um corpo, um tabernáculo, não feito por mãos de homens, como este corpo que está aqui falando, mas um corpo preparado por Deus. Uma morada preparada por Deus, uma morada eterna, que não fica velha, que não tem que passar por reformas. É como uma casa, às vezes tem que passar por reformas, passar por pinturas, mas aquela morada terrestre, chamada casa natural,
ela sempre tem que ser reformulada, reformada, restaurada. O corpo humano também é assim. Ele tem que estar sempre cuidando dele, retocando ele. Mas haverá um dia quando o mortal se revestirá da imortalidade. E quando o mortal se revestir da imortalidade, ele terá um tabernáculo eterno, não feito por mãos de homens. Então não terá que esticar, puxar, tomar remédios, fazer cirurgias. Não terá que pintar, porque foi feito por mãos perfeitas. Aquele que é perfeito, Deus, Mateus 5, verso 48, diz que ele é perfeito. Aquele que é perfeito faz uma obra perfeita. Aquele tabernáculo, aquele corpo perfeito que cada um de nós temos, nós eleitos de Deus, nós nascidos de novo, nós que temos feito fiel a nossa confissão em Cristo Jesus, aquele sim jamais precisará de uma reforma, de uma restauração. É um tabernáculo eterno. E Paulo disse, por isso estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O Filho de Deus, ele tem desejo pelo céu. O Filho de Deus, ele tem desejo pelas coisas eternas. O Filho de Deus, sua mente não está presa só nas coisas visíveis. Lojas são coisas visíveis, carros são coisas visíveis. Família, muito bom, dádiva de Deus, coisas visíveis. Dinheiro, coisas visíveis. Bens materiais, coisas visíveis. Tudo isso é bom e são dádivas de Deus para nós aqui, para a nossa sobrevivência na terra. Mas o verdadeiro Filho de Deus, que tem um tabernáculo, um corpo preparado no céu, uma morada para ele após a morte, após a sepultura, ele está com seus olhos fitos no invisível, naquela dimensão que ele não pode ver, chamada eternidade, naquele paraíso que ele não pode ver, senão pela fé. Como disse aquele ladrão à direita de Jesus, lembra-te de mim, pois, quando entrares no teu reino. Ele sabia que havia uma dimensão, havia um reino, havia um paraíso. Provavelmente, ou é certo que ele tinha uma morada, um tabernáculo não feito por mãos de homens. Aquele ladrão à direita tinha um corpo que jamais iria agora morrer. Ele sairia, sua alma, seu espírito, sairia daquela cruz e iria para aquela outra dimensão, habitando em um outro corpo. Tal como Jesus, meu precioso ouvinte, ele também nasceu entre os homens. Ele também comeu, bebeu, dormiu, envelheceu. Jesus esteve entre nós na condição de homem. E eu disse certa vez, se ele não tivesse morrido na cruz, ele morreria de qualquer outra coisa, porque ele se confinou ao tempo, se submeteu ao tempo. Ele se fez homem. Ele se fez o menor de toda a criação, para que nós, homens, pudéssemos ser feitos à semelhança dele. Ele se fez mortal, veio para um corpo mortal, para que um dia o mortal pudesse se revestir da imortalidade. Ele se fez um homem que o seu corpo iria se corromper, mas o salmista havia dito que não permitirá que o meu santo veja a corrupção. 72 horas, corrompeu-se o corpo na sepultura, apodreceu. Os vermes comem aquele corpo, mas antes das 72 horas, Cristo ressuscitou, seu corpo não viu a corrupção. Ele se fez corrupção, para que nós, corpos corruptíveis, pudéssemos então, meu precioso ouvinte, um dia destes, sermos revestidos pela incorruptibilidade. Ele se fez mortal para que nós pudéssemos sermos revestidos da imortalidade. Oh, meu amigo ouvinte, pense nisto. O Evangelho vai muito mais além do que nós estamos vendo e ouvindo por aí. As promessas de Deus, elas vão muito mais além do que nós estamos ouvindo e vendo por aí. Há uma promessa, até mesmo na hora da morte.
Há uma promessa para quando aquele corpo descer à sepultura para os salvos. Há uma promessa quando aquele corpo desce à sepultura. Então, há um tabernáculo, há um corpo, chamado pelos estudiosos de corpo teofânico, teofanias. Há um corpo preparado para que o teu espírito possa voltar a Deus, continuar vivendo, continuar tocando, continuar falando. Há um lugar para a tua alma habitar, assim como a sua alma habita neste corpo mortal. Há um corpo imortal para a sua alma habitar. Este é o Evangelho eterno. E quando pensamos nisto, meu amigo ouvinte, muitos às vezes poderiam pensar, isto é uma utopia, isto é impossível. Não, isto é uma realidade. Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele provou a veracidade daquele corpo glorificado. Ele provou a realidade daquele corpo que não mais era limitado à dimensão humana. Este corpo tem que bater na porta, esses 16 elementos. Este corpo, ele tem que pedir licença para entrar. Este corpo, ele tem que comer, senão ele morre. Porém, Jesus recebeu, após a ressurreição, um corpo glorificado, ou seja, aquele mesmo corpo que ele foi para a cruz, foi transformado, foi glorificado. Prova disso que ele viajou ao longo de todo um dia, junto com os 2 discípulos, rumo ao caminho de Emaús. Mas ninguém o conheceu, nenhum dos dois. Contaram a história de Jesus. Falaram com Jesus, mesmo sem saber que estava falando com ele. Nós o amávamos. Todos os nossos sonhos, nossas esperanças estavam edificadas em torno dele. Pensávamos que ele era o Messias, que libertaria Israel do jugo romano. Ora, ele foi crucificado injustamente. Ele era bom, ele era santo. Falando com ele, não o conheceram. Por quê? Porque ele havia saído da sepultura e havia sido revestido da incorruptibilidade. Havia sido revestido da imortalidade. Havia sido glorificado, transformado, mortal para imortal. Ele agora tinha um novo corpo, ou seja, novo corpo era o mesmo corpo que estava na sepultura, porém transformado, glorificado. Meu amigo ouvinte, isso é glorioso demais. Você precisa se firmar em algo eterno. Você precisa ter fé. Você precisa saber que você veio de Deus e está aqui vivendo momentaneamente, se preparando para então voltar para Deus. E Jesus entrou naquele corpo e já tarde, na hora de partir do pão, Jesus se revelou a eles e então deu-se a conhecer, porque se Jesus não desse a conhecer, eles jamais saberiam que andaram ao longo de todo um dia juntos com Jesus. E depois você tem aquele mesmo Jesus que batia na porta para entrar. Depois você tem ele entrando naquela sala, aonde estavam os discípulos comendo pão, peixe, tomando mel, preocupados, temerosos, tristes, porque o mestre morreram. Estavam eles lá agora, sem um líder, sem uma direção, sem saber a quem recorrer. E de repente, ele nem bate na porta. A Bíblia diz que ele entrou pelas paredes. Ele entrou diretamente naquela sala e ele olhou para eles e eles começaram a gritar. A Bíblia diz que eles gritavam de medo, assustados, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: paz seja convosco. E Jesus disse: não sou um fantasma. Jesus disse: toque em mim. Não sou um espírito, toque em mim. Tenho carne, tenho ossos. Ele disse: tende aí alguma coisa de comer? E eles o deram pão, lhe deram peixe. Era Jesus com o mesmo corpo, porém glorificado, transformado, comendo, bebendo, porém era um corpo ilimitado. Ele, pela força do pensamento, ele se transportava de lugar. Era um corpo ilimitado. Ele, pela força do pensamento, atravessava paredes.
Era um corpo ilimitado, imortal. Não era um corpo que não tinha carne e ossos. Tinha carne e ossos, mas era glorificado. Meu amigo ouvinte, é o que Deus tem para nós através da mensagem do sétimo anjo, transformação. É por isso que muitos não compreendem esta mensagem. Ela não quer te dar somente cura, é maravilhoso. Ela não quer te dar somente bens, é maravilhoso. Somente bem-estar familiar, é muito bom viver bem, é muito bom ter bens materiais, porém, é muito melhor ter a certeza de que quando este corpo mortal, quando esta casa terrestre, quando esses 16 elementos que estão envelhecendo dia após dia se desfizer, envelhecer, há de Deus um corpo preparado, um corpo que será glorificado, um corpo eterno, um corpo ilimitado, um corpo tal como o corpo que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Isto é, certeza de eternidade, certeza de céu. A minha casa, casa eterna, estou indo para ela, vou sair desta casa terrestre e vou entrar naquela casa imortal, naquele edifício preparado por Deus. E Paulo tanto pregou isso que Paulo disse, porque se enlouquecemos, é para Deus, se conservamos o juízo, é para Deus. Para muitos isto é uma loucura, porém loucura que salva. É uma loucura, mas loucura que dá certeza de vida eterna. Eu vim aqui pregar o que o mundo não está pregando. Eu vim aqui falar de vida eterna. Eu vim aqui dizer para ti, você precisa nascer de novo. Você precisa de uma representação no céu, para quando teu espírito sair deste corpo, ele não fique encarcerado, preso entre dimensões, sem ter um corpo para habitar. Você precisa saber que veio de Deus e que então está voltando para Deus. Você precisa saber que Deus tem um novo corpo, uma nova morada, uma morada celestial para você então habitar, para você então morar. 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, já com seus corpos glorificados, e seremos nós vivos transformados juntamente com eles, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não tenham fé oscilante, não estejam um dia na igreja, outro dia no mundo. Eu disse na igreja e no mundo, porque aquele que está em Cristo jamais sai de Cristo. Quando você está em Cristo, tu não és oscilante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma promessa, meu precioso ouvinte, há uma promessa. Paulo disse: há corpos terrestres e corpos celestes. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 1 até o verso de número 58. 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 17 em diante, Paulo nos mostra que há um corpo, há uma morada eterna, e você não pode partir desta vida para outra, sem então, meu precioso ouvinte,
receber aquela vida eterna, receber aquele corpo eterno, receber aquela certeza de salvação. Venha, meu amigo ouvinte, nascer de novo. Arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom, no singular, o dom do Espírito Santo, que na verdade é a vida eterna, direito a um dia ter este corpo mortal revestido da imortalidade, glorificado. Deus te abençoou. A minha casa não tem a beleza de muitas outras do mundo aqui, mas não importa a minha riqueza, é sempre eterna com os anjos ali. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as dores não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas dentro em breve de tudo me esqueço com as delícias preparadas para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor, hei de estar com Jesus meu Senhor.